Muito bem, sétimo ano, vamos encerrar então a nossa unidade, a aula 3, sobre a chegada dos franceses e holandeses aqui no território brasileiro. Então, na última aula, nós vimos um pouco sobre a chegada dos holandeses, a região que os holandeses ocuparam, e nessa aula nós vamos continuar vendo aí algumas das consequências dessa ocupação dos holandeses na região nordeste do território brasileiro. Uma dessas consequências vai ser a chamada insurreição pernambucana, que aconteceu entre 1645 e 1654, uma revolta que teve como foi consequência da ocupação dos holandeses na região. Vocês se lembram na última aula que os holandeses ocuparam uma região do Brasil por 24 anos, e uma das épocas mais prósperas dessa ocupação holandesa foi quando a região foi administrada por Maurício de Nassau, governou aquela região que foi denominada de Nova Holanda. E vocês se lembram também que o Nassau governou em nome da Companhia das Índias Ocidentais, aquela empresa holandesa, da coroa holandesa, que tinha interesse na produção do açúcar, que ela tem como sua principal fonte de riqueza a produção do açúcar. Quando os holandeses ocupam aquela região, muitos donos de engenho que já existiam naquela região, e lembrando que Pernambuco era uma região muito próspera na produção da cana-de-açúcar, eles foram obrigados a abandonar a região por conta da ocupação dos holandeses. Então aquele engenho que ficou parado, ficou abandonado por conta da saída dos colonos que ali existiam, o Nassau então possibilitou que eles fossem comprados por colonos. Só que esses colonos, como não tinham recurso suficiente, então o Nassau forneceu empréstimo a esses colonos. Mas da onde que saiu o dinheiro para fazer esses empréstimos? Saiu da Companhia das Índias Ocidentais. Portanto, a companhia é uma empresa, ela investe dinheiro. E todo mundo que investe dinheiro, claro, quer o retorno, quer o lucro a partir disso daí. Acontece que foi efetuado os empréstimos, as pessoas então financiaram a compra desses engenhos com a esperança de produzir bastante açúcar e com o dinheiro dessa produção pagar as suas despesas, pagar as suas dívidas. Mas a partir de 1642, esse comércio do açúcar começa a enfraquecer. O lucro estava diminuindo cada vez mais. E aí a Companhia das Índias Ocidentais começou a ter prejuízos. E aí, por conta disso, ela vai começar a cobrar os empréstimos que foi feito anteriormente. Porém, aquelas pessoas que contraíram empréstimo não têm dinheiro suficiente para poder pagar. Então, o que a companhia vai fazer? Vai mandar que o Maurício de Nassau volte para a Holanda, já que a administração dele já não atende mais os interesses da companhia. E aí, em 1645, vai se iniciar uma revolta contra os holandeses, principalmente daqueles senhores de engenho que estavam descontentes com a companhia, aqueles senhores de engenhos que fizeram empréstimos e agora estão sendo cobrados pela companhia. E aí essa revolta vai ficar conhecida então como a insurreição pernambucana. E os revoltosos eles passaram por uma situação bastante complicada. Eles ficaram pressionados por terra contra as milícias de alguns senhores de engenho e por terra contra a esquadra portuguesa. E no final das contas, como eles todos estavam contra os holandeses, Portugal se aproveita dessa situação para tentar expulsar definitivamente os holandeses do seu território. E aí os holandeses, encurralados ali, pressionados de todos os lados, acabaram se rendendo. E aí os holandeses vão se transferir para a América Central, para a região do Caribe, e lá eles vão continuar a sua produção de açúcar, de cana-de-açúcar para o açúcar. E ali eles vão então se organizar na produção açucareira, também utilizando da mão de obra escrava. E aí essa produção lá antilhana, ou seja, lá na região das Antilhas, no Caribe, ela vai concorrer com a produção brasileira. Então aquele comércio de açúcar que já estava fraco, agora vai ficar pior ainda porque agora tem concorrente. Então, os produtores de açúcar vai ter uma desvalorização no seu produto, uma vez que vai ter mais pessoas
oferecendo mais países, no caso aqui, oferecendo açúcar no mercado. Então, essa produção na América Central dos holandeses vai ser um dos responsáveis pela crise do açúcar aqui na economia colonial portuguesa, fazendo com que Portugal tenha que encontrar novas fontes de riqueza, já que o açúcar agora já está em decadência. Um outro assunto importante para nós encerrarmos esse momento, essa unidade, é sobre os quilombos e a resistência africana à escravidão. Muita gente equivocadamente acredita que os escravizados, gente, quando vieram da África para cá, aceitaram essa dominação, já que não tem mesmo o que fazer, eles aceitaram, trabalhavam até a morte sem reagir. Mas isso, claro, não aconteceu. Os africanos resistiram muito à escravidão e resistiram de diversas maneiras diferentes. Desde o momento que eles foram capturados na África até durante os trabalhos forçados aqui no território brasileiro. E uma das formas de resistir à escravidão era através das fugas para o interior das matas. Lembrando que o Brasil, mesmo na época da produção de cana, se concentrava muito na região litorânea. E o interior do Brasil era bastante desconhecido. Então eles fugiam para o interior das matas para desmotivar aqueles que podiam tentar capturar eles novamente. Então eles se instalavam próximo a rio, claro, para ter a água potável, para ter alimento e assim por diante. E com o passar do tempo, então, eles começam a se juntar, formando agrupamentos sociais, grupos que se uniram e trabalhavam para a sua própria sobrevivência, para a subsistência. Esses grupos formados por escravizados fugitivos ficou conhecido como quilombos ou mocambos, mas a palavra quilombo acabou ficando mais conhecido. Um grande destaque vai ser o Quilombo dos Palmares, talvez um dos mais famosos, não à toa, mas porque ele foi um dos maiores do período colonial. E localizado lá também na região de Pernambuco, na capitania de Pernambuco. Esse nome Palmares é porque a região onde ele se instalou era uma região que era muito rica em palmeiras, né, na árvore da palmeira. Palmares, ele acredita-se que tenha surgido, originado lá por volta de 1580 a 1590, começando com aproximadamente 40 escravizados, que se abrigaram na mata fugindo dos seus senhores, da escravidão. E com o passar do tempo, Palmares foi crescendo cada vez mais. E o salto nesse crescimento populacional de Palmares vai acontecer com a ocupação holandesa, porque esses conflitos entre os senhores de engenho de Portugal com os senhores de engenho da Holanda, esse conflito entre holandeses e portugueses gerou um caos na região que facilitou a fuga dos escravizados, favoreceu a fuga desses escravizados. E aí eles vão para Palmares, porque quanto mais gente no quilombo, mais fácil é para eles se defender e mais fácil é para a sobrevivência, porque quanto mais gente ali, mais vai produzir. Então eles vão trabalhar naquela região, só que agora trabalham para eles mesmos, para alimentar todo aquele conjunto. E quanto mais gente também para se defender, caso vier alguém para tentar ali desmanchar o quilombo. Então, no Palmares, além dos africanos, daqueles que vieram da África, trabalharam aqui e fugiram para lá, tinha os afrodescendentes, ou seja, descendentes de africanos que nasceram no território brasileiro, além de indígenas e mestiços. A principal atividade do quilombo vai ser a agricultura, sobretudo do feijão e da mandioca, né? Produtos que são ricos para alimentação. E também tem um ponto importante ali, a questão cultural, já que tem ali uma mistura de origem, tem africanos, tem indígenas, tem mestiços, tudo mais. Então, a religião também era muito presente e é uma religião marcada pelo sincretismo, ou seja, com a mistura de elementos, tanto das crenças africanas, das crenças indígenas e também do catolicismo popular. Então, haverá ali uma religiosidade muito forte, mas com mistura de elementos dessas vertentes diferentes. O líder de Palmares era o Zumbi.
que tem esse nome, o nome Zumbi é de origem banta, que é relacionado também ao termo zumbi. Eu não sei exatamente como se pronuncia essa palavra com esse N na frente, mas era um termo que era designado para as lideranças militares religiosas lá na África. Portanto, gente, quando se fala de zumbi, é bem possível que não tenha existido uma pessoa com o nome zumbi. Zumbi não era necessariamente o nome, mas o título que se dava ao líder. Assim como, por exemplo, lá em Roma, todos os imperadores eram chamados de Césares, aqui no Quilombo, os líderes eram chamados de zumbi. Portanto, é bem possível que tenha existido vários zumbi no decorrer da história do Quilombo de Palmares. E aí é claro que os senhores de engenho começam a se incomodar com a presença do Quilombo, porque os escravizados que estão lá no engenho, quando ficam sabendo do Quilombo, dá um ânimo, incentiva eles a tentar fugir para chegar no Quilombo, porque o risco que ele tem na fuga é até chegar no Quilombo, porque quando chegava no Quilombo teria a proteção das pessoas que moravam ali. Então os senhores de engenho vão contratar expedições, vão pagar pessoas para poder ir invadir Palmares para recuperar os escravizados. E aí, dessas pessoas que foram pagas para atacar Palmares, vai ser um bandeirante paulista chamado Domingos Jorge Velho. Vocês se lembram, já estudamos sobre os bandeirantes, e os bandeirantes eram especialistas em desbravar o interior, em percorrer essas matas selvagens, para poder capturar indígenas, capturar escravizados, procurar riqueza de qualquer maneira possível. E aí o Jorge Velho acabou localizando Palmares entre 1692 e 1695, não tem uma data muito precisa, e acabou atacando o Quilombo e assassinou o Zumbi daquele momento. E aí, como recompensa, ele recebeu 1/5 do valor total dos escravizados que foram capturados naquele ataque. Então, Palmares é o mais conhecido dos quilombos, porque foi um dos maiores e mais importantes, mas não foi o único nem o último quilombo da nossa história. Só no período colonial, muitos quilombos surgiram. Nas regiões que hoje correspondem a Minas Gerais, o nosso estado, Goiás, Mato Grosso, Pará, e também lá na região sul da colônia. E até hoje existem algumas comunidades quilombolas. Muita gente acha meio estranho ter quilombo até os dias de hoje, mas é por uma questão muito simples, gente. A escravidão acabou há um pouco mais de 130 anos. Então o que acontece? Muitos que fugiram da época da escravidão montaram um quilombo, ali muitas pessoas nasceram, e aí essas pessoas, vocês se lembram, quando acabou a escravidão, a população negra não foi inserida na sociedade, ninguém queria dar emprego para eles, então o que eles fizeram? Permaneceram no quilombo, porque ali eles podiam produzir naquela terra e ter aquilo que é necessário para a sua sobrevivência. Foi se passando o tempo, as pessoas nasciam ali tinham o que era necessário para a sobrevivência, não tinham interesse em sair daquela região, de forma que chegou nos dias de hoje, essas comunidades ainda existem, estão lá, e muitos que estão lá produzem grande quantidade de produtos agrícolas, vendem esses produtos agrícolas para a sua sobrevivência, não precisam mais ficar presos à subsistência, ou seja, plantar só para comer, eles podem plantar para vender e obter um pouco mais de recurso, para ter um pouco mais de conforto também na sua vida, mas permanece ali, não tem interesse de sair daquela região. E infelizmente assim como o povo indígena é muito atacado, as suas terras, assim por diante, a comunidade quilombola também, até hoje, precisa lutar muito pelos seus direitos, para poder ter direito a ocupar aquela terra, ter uma terra demarcada, uma terra protegida, para que aquela comunidade possa sobreviver de acordo com as suas tradições, de acordo com os seus costumes, uma vez que eles estão ali há muito tempo, alguns há mais de 100 anos, há séculos que estão ocupando, já seus antepassados já ocupavam aquela região, eles estão ali até hoje, então eles lutam por direitos para continuar sobrevivendo naquela região, e por questões ideológicas, políticas, muitos desses grupos são atacados e combatidos até hoje, tá certo? Então tá aí mais um ponto importante para nós estudar como relação à resistência à escravidão. Então, caso tenham dúvidas, revejam mais uma vez a ocupação então dos franceses, holandeses e as consequências dessas ocupações no território brasileiro, certo? Que até então, por sermos colônia, então pertencia a Portugal.